E a nossa sexta personagem é Dorotheia Binns, a mais cruel de todas. Vamos continuar essa série com Dorotheia Binns. Conheceremos sua ascensão até o fim de sua trajetória sádica. Também como ela ficou conhecida por ser a mais cruel de todas as guardas. Se preparem, vamos mergulhar ainda mais. Dentro dos campos de concentração, haviam diversas guardas e funcionários que infligiram grande sofrimento e dor aos prisioneiros. Alguns desses até hoje vivem na memória dos poucos sobreviventes, por causa da barbárie e grande violência que cometiam. Uma dessas mulheres é Dorotheia Binns, que ficou conhecida pela brutalidade e crimes intermináveis cometidos. Vamos juntos analisar todas as maldades e crimes nojentos perpetuados por ela. Antes de tudo, se inscreva, curta e compartilhe. Está preparado? Vamos lá! Vamos à sua biografia. Dorotheia Theodore Binns nasceu em 16 de março de 1920, em Brandenburg, Alemanha. Foi uma guarda feminina que trabalhou em Ravensbrück durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era a segunda filha de uma família de classe média. Seu pai era ajudante técnico florestal e sua mãe possuía uma creche e também vários hectares de terras. Não encontrei nenhum relato em sua história que possa ser a razão dela ter se transformado no monstro que contaremos. Dorotheia se criou em uma Alemanha turbulenta, onde havia muito ressentimento pela derrota na Primeira Guerra Mundial. A violência foi escalando até o ponto que Hitler chegou ao poder, em 1933, pouco antes da nossa personagem completar 13 anos de idade. É possível supor que ela, como outros alemães, foram seduzidos pelo discurso de ódio de Hitler, que era de nacionalismo extremo, racista e antissemitista. Em 1939, ela procurou trabalho na SS e se ofereceu como voluntária na cozinha. Foi assim que ela conseguiu emprego no campo de Ravensbrück, que era um local novo para mulheres. Em outubro e novembro de 1939, ela foi encarregada de instalar uma guarda na serraria de madeira. Lá haviam 10 guardas trabalhando. Em 1940, foi designada para supervisionar as prisioneiras que coletavam o lixo e realizavam a limpeza. Nessa primeira fase de sua carreira, ela ainda não tinha começado de fato sua carreira sádica. Porém, à medida que ia galgando promoções, seus traços maléficos, sádicos e psicopatas começaram a aflorar. No verão de 1940, devido à sua predisposição ao cruel trabalho e sua obediência cega às ordens superiores, chamou a atenção dos oficiais da SS, e eles decidiram então recompensá-la, a promovendo a vice-diretora de um bloco de alojamento do campo de Ravensbrück. Dorotheia teve uma mentora, que foi a nossa quinta personagem já narrada aqui, Maria Mandel, conhecida como a Besta, e foi uma das alunas mais queridas e mais bem-sucedidas de Mandel. Foi assim que Dorotheia adquiriu gosto por sangue e paixão pela morte. Porém, não é possível realmente saber se ela foi doutrinada por Mandel ou se só deixou aflorar o monstro que já estava retido em seu interior. Em 1944, ela foi novamente promovida, desta vez para o cargo de supervisora-chefe de Ravensbrück. Depois de 5 anos de ascensão, conseguiu poder suficiente para desencadear uma orgia de sangue que tanto almejava. Uma das primeiras medidas que tomou foi aumentar o número de revistas diárias. A revista
Era um procedimento que os internos eram obrigados a sair dos alojamentos e se aliar em fila no pátio do campo, seja no frio do inverno ou no calor do verão. Depois, eram feitas chamadas para assegurar que ninguém havia fugido. Sob sua batuta, as revistas passaram a ser de 2 a 3 vezes por dia. Sobreviventes contaram que quando Doroteia estava presente, pairava o silêncio. Os presos ficavam calados e não olhavam sequer para os lados, e nem podiam sequer sentar-se. Eles tinham medo do que poderia acontecer. Cada revista durava de 2 a 5 horas de pé. Aos detentos, lhe fornecendo somente um pequeno pedaço de pão e um pouco de café como primeira refeição do dia. Após essa ínfima dieta, as internas iam para o trabalho forçado, geralmente trabalhando em fábricas da indústria militar nazista. A má alimentação e a falta de higiene no campo faziam surgir epidemias de tifo, pneumonia e disenteria, que acabou ceifando milhares de vidas no campo. Doroteia tinha o hábito de percorrer todo o campo com seu estilo elegante, seu chicote e seu cachorro pastor alemão, que era treinado para atacar quando recebesse ordem. Na verdade, ela andava em busca de desculpas para submeter as internas a um verdadeiro inferno, onde eram torturadas, espancadas, fuziladas ou enviadas para a câmara de gás. Vamos iniciar uma série de relatos de sobreviventes. A senhora Dagmar Jeikova relatou que em um dos seus passeios, Doroteia avistou uma interna e achou que ela estava fazendo o corpo mole. Então, ela a cercou e começou a espancá-la. A vítima caiu no chão. Nesse momento, Bins pegou o machado que ela estava trabalhando e começou a golpeá-la, até que seu corpo não passou de uma massa ensanguentada. Quando ela terminou, limpou sua bota suja de sangue com as próprias vestes da vítima, embarcou em sua bicicleta e voltou para a sede do campo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Em outro caso, a senhora Olga Golobinha relatou que o encarregado de estraçalhar a vítima foi seu feroz cão. Em outro passeio de Bins, ela viu que uma interna, exausta de tanto trabalhar, passou ao seu lado e caiu. Isso foi o suficiente para Doroteia dar ordens de ataque ao seu animal. Foi um verdadeiro banho de sangue. O cachorro era selvagem, feroz e treinado especialmente para essa finalidade. Outro relato da senhora Martha Volker, que era uma camponesa alemã, que foi presa por manter relações sexuais com um polonês, o que era crime sob as leis nazistas. Segundo ela, Doroteia leu sua ordem de prisão e sua punição, que seria de 50 chicotadas. Então, iniciou-se o cumprimento da punição. Ela foi levada para o local mais temido de Ravensbrück, um bunker. Teve que colocar as mãos sobre uma mesa de madeira e começaram-lhe a dar chibatadas, que deveriam ser contadas de uma a uma por ela. Já citado, e que você verá fotos nas próximas telas, era o local onde os prisioneiros acusados de sabotar as linhas de produção e os que tentavam fugir eram enviados. Nesse local ocorriam as punições mais severas, como as já citadas acima, e também outra, que consistia em deixar o detento nu, sem comida, enquanto a todo momento era borrifado água gelada em seu corpo. Ainda existia a sessão de espancamento. Na verdade, o detento ficava à sua própria sorte, e no final, muitos morriam de hipotermia. Nada podia comover Doroteia, que nesse ponto de sua carreira sádica, ficou conhecida como a mais cruel do campo, sendo apelidada de besta. E então chegamos no início do fim. Agora, começaremos a contar
sobre o fim do reinado de Doroteia. Em 1945, estava claro que a Alemanha estava perdendo a batalha e que os aliados estavam avançando e liberando os campos. E assim foi com Ravensbrück, que foi libertado em 27 de abril de 45. Porém, antes da chegada dos russos, Doroteia havia fugido. Ela abandonou o uniforme e produziu uma identidade falsa. Felizmente, ela não escapou. Uma semana depois da fuga, foi identificada em Hamburgo pelo exército britânico. Tanto Binz como outros oficiais da SS foram presos e enviados à prisão de Helmen. Doroteia foi julgada pelos seus crimes intermináveis entre dezembro de 46 e fevereiro de 47. Durante seu interrogatório, foram ouvidas testemunhas e sobreviventes dos horrores que viveram com Binz em Ravensbrück. Em dado momento do interrogatório, um advogado lhe perguntou se ela achava que os presos ficaram satisfeitos com todo o tratamento dado por ela. E pasme com sua resposta assustadora. Ela disse: "Eu acho que sim, porque lá eles tinham comida." Ela nunca admitiu ter matado alguém, porém confirmou que bateu com uma régua em alguns prisioneiros desobedientes para manter a ordem e a disciplina no lugar. Ela foi declarada culpada de todas as acusações recebidas e condenada à morte por enforcamento. Horas depois da sentença, ela tentou suicídio, cortando seus pulsos com um objeto cortante. Mas a tempo, um guarda a flagrou e a levou para atendimento médico, e ela sobreviveu. Ela foi executada em 2 de maio de 47, na prisão de Helmen. Naquela manhã, foi levada até o local onde o carrasco Albert Pierrepont a aguardava. Ele colocou um capuz preto em sua cabeça e abriu o alçapão que Binz estava de pé. Enfim, ela foi estrangulada, e talvez tenha sentido um pouco de que todas as vítimas sentiram. Doroteia Binz morreu com 27 anos de idade. E aí, o que vocês acharam de Doroteia Binz? Aposto que muitos de vocês não a conheciam. Se você não assistiu os episódios anteriores, acesse o link na descrição do canal. Na próxima tela, conheceremos a nossa próxima personagem. Está ansioso? Vamos lá. Acabou o suspense. A 7ª personagem da nossa série é Hertha Hellet, a aberração. Gostou desse vídeo? Toda segunda-feira temos um vídeo novo no canal, trazendo fatos que ninguém ou quase ninguém conta. Antes de tudo, se inscreva, curta e compartilhe. Até a próxima!